Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim informativo do Vasco para você, com aquele jornalismo raiz que você já conhece. Objetivo e totalmente detalhado. Vamos que vamos, falando do Vascão, que está se preparando e ajustando os erros para pegar o poderoso Palmeiras, vice-líder do campeonato, no domingo. Nesse vídeo de hoje vou abordar vários assuntos, um deles, claro, seguir falando do segundo dia de preparação para esse jogo de domingo. E outros, como a volta do Verratti às atividades, depois da virose que enfrentou. E vou te colocar a par sobre as situações de Jair e Paulinho, que sofreram graves lesões no início do ano, operaram, mas muitos perguntando o porquê de ter visto mais o Jair em atividade. Então fui procurar saber, vou te contar o que apurei. Isso e muito mais, como por exemplo, Copa do Brasil, você vai ficar sabendo tudo aqui. Portanto, já larga o dedo desse like, compartilhe o conteúdo e mostre que você gosta do meu trabalho. Me ajude a chegar mais inscritos no canal. Bom, galera, inicialmente, então vamos falar de Vasco e Palmeiras, duelo marcado para domingo à tarde no Mané Garrincha, em Brasília. Brasília que vem aí figurando no noticiário do país por conta dos altos níveis de poluição do ar, né? Devido aos incêndios que vem acontecendo nas florestas. Isso para a população e para os jogadores que vão praticar uma atividade física em extremo, que é o futebol, não é nada legal, né? Vamos torcer para que até domingo essa situação diminua ou se reverta, né? E os níveis possam voltar aí aos próximos aos ideais. Enquanto isso, o time treina aqui no Rio, né? Com força total, dedicação. O foco do Rafael Paiva é corrigir os erros apresentados nesse clássico de domingo contra o Flamengo. Apesar dos elogios do treinador à postura do time, ele sabe que a sua equipe teve alguns problemas de transição e construção e vem tentando corrigir isso nos treinamentos. Um setor que vai sofrer aí avaliações, e que eu informei ontem, é o ataque. Ainda não está definido o cara que vai ficar ali pelo setor direito. Desde que o Adson saiu do time, essa é a grande indefinição da comissão técnica, né? A princípio o Ryan havia conseguido a titularidade, mas aquela expulsão infantil contra o Atlético Paranaense foi a gota d'água para sua saída do time, tanto que o garoto começou no banco contra o Flamengo. Porém, o chileno Jean David não se apresentou muito bem, dando motivos aí da Joia Cruz Maltina poder recuperar a posição. Há também uma possibilidade de fortalecer mais o meio-campo e tirar aí um homem de frente, mas o Rafael Paiva, ele vem gostando desse desenho tático, né? E que vem colocando em campo, então mesmo nas derrotas. Então eu acredito que seja mais difícil isso acontecer. Em relação ao Coutinho, ele segue treinando com disposição, nada vem sentido, está apto para o jogo. Mas ele tem um cronograma aí de minutagem estabelecido pela comissão técnica. Para domingo, deve ganhar mais minutagem até poder, em breve, aguentar aí 90 minutos. O Rafael Paiva não quer queimar etapas, como aconteceu com o Payet, e entende que o processo requer paciência. Maior novidade e boa do sinal no treino desta quarta foi a presença do Verratti, ele que estava aí com um quadro de virose, né, desde o clássico contra o Flamengo, apresentando febre, desconforto abdominal, cansaço, mas ao que parece ele já não começa a preocupar tanto para domingo. Havia uma possibilidade dele só ir a campo para treinar amanhã na quinta, mas hoje já teve seu primeiro contato com o grupo e fez inclusive na academia os seus principais exercícios, né, no sentido de melhorar o seu aspecto físico perdido nesses dias em que houve, né, esse sofrimento, digamos assim. Óbvio que o Verratti ainda aparentava aí um semblante meio cansado, assim, mas a tendência é, como eu disse ontem, mesmo que ele tivesse algo, ele ia fazer de tudo para ir para o jogo, porque ele está encarnando esse espírito do Vasco, de bravura, né, como ninguém. Então, vamos aguardar o desenrolar dos treinamentos para ver aí quais as novidades que o Rafael Paiva vai trazer para a equipe para este domingo. Bom, deixando o treino de lado, vamos agora focar no assunto que muitos torcedores vêm querendo saber: as situações clínicas e físicas de Paulinho e Jair. Jogadores que se lesionaram gravemente no início do ano e recentemente começaram os trabalhos físicos e de campo. Muitos questionando por que só o Jair aparece mais nos treinos em campo e o Paulinho quase não é notado, mas mesmo na academia, ainda mais que o Jair se contundiu depois dele. Olha, vamos por partes. Paulinho teve uma ruptura do ligamento do joelho direito no final de janeiro. Foi operado no início de fevereiro, recuperação que levava aí em torno de 8 a 10 meses. Uma semana após essa grave lesão do Paulinho,
Foi a vez do Jair se contundir. Foi detectada também uma ruptura do ligamento cruzado do seu joelho, só que o esquerdo. Operado também uma semana depois do Paulinho. Ou seja, a diferença de lesão de um para o outro é de uma semana. O que acontece é o seguinte, o Jair ele tem feito treino com o grupo principal, sim, mas algumas atividades. Ele não está participando de tudo que o grupo principal realiza. Ele vem voltando gradativamente, coisa que o Paulinho deve voltar a fazer em breve e mais vezes. Ele já foi visto aí dando umas corridas em campo, mas assim, com o grupo não. Não teve nenhum problema na recuperação do Paulinho, conforme estou informado. Só que a recuperação de lesão ligamentar, ela não existe um padrão. Ela é uma recuperação que varia muito. Cada organismo reage de uma maneira, né? Conforme apurei, os dois estão dentro do plano determinado pelo departamento médico. Não apresentaram nenhum problema ao longo da recuperação. Só que é preciso pontuar que uma recuperação de cicatrização vai de 8 a 10 meses. Então pode ser que alguém se machuque um pouquinho depois, que foi o caso do Jair, e retorne antes aos treinamentos com o grupo. O metabolismo de recuperação dos jogadores é diferente. Não há uma regra. O Paulinho não tem sentido nada. Fez as atividades propostas normalmente. E a tendência é que, em breve, faça o mesmo que o Jair tem feito agora. Trabalhos em campo, mas com o grupo titular. De ir mais a campo, né? Mais vezes. Sobre quem vai estar liberado primeiro, meus amigos, também vai ser um caminho aí que tem que ser observado no dia a dia, né? De como vai ser a evolução desses dois nesses treinamentos em campo. Então, não tem nada disso que uma recuperação está mais atrasada do que a outra ou mais acelerada. Os dois estão dentro do protocolo estabelecido. É tudo questão de evolução mesmo. O Jair teve uma evolução melhor e mais rápida, por isso iniciou um processo com o grupo em campo, coisa que o Paulinho deve fazer muito em breve. Entendido? Bom, seguimos agora falando de Copa do Brasil. A CBF bateu o martelo hoje e vai sortear nessa próxima sexta-feira, dia 20, às 14 horas, os mandos de campo para a fase semifinal da competição. Os jogos de ida vão acontecer na semana do dia 2 de outubro e os da volta serão realizados na semana do dia 17. O formato do sorteio será o mesmo das fases anteriores. Serão distribuídas 10 bolinhas, numeradas de 1 a 10, uma delas será sorteada. Se for sorteada uma bolinha ímpar, o jogo de ida será na casa do time à esquerda, né? Ou acima do diagrama lá do chaveamento. Se for sorteada uma bolinha par, o primeiro jogo terá o time à direita ou abaixo do diagrama do chaveamento como mandante. Lembrando que as finais devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos. E o Vasco vem enfrentando aí um dilema interno sobre esse jogo em casa. Por isso esse sorteio terá peso preponderante nessa decisão. Há todo um clamor para que o Maracanã seja o palco escolhido por comportar muito mais torcedores e sendo também melhor financeiramente. Porém, o lado técnico não pode ser esquecido, tem que ser valorizado. Jogar em São Januário é uma baita de uma vantagem, porque é o estádio do Vasco, é um verdadeiro caldeirão e é onde o torcedor consegue uma conexão melhor com os jogadores. E você, prefere que o Vasco jogue em São Januário ou no Maracanã? Então, ó, deixa aí a sua opinião. Bom, meus amigos, essas são as informações que eu tenho por hoje, mas siga em cima para enriquecer mais o canal. Se você gostou, deixa a sua curtida e vamos prestigiar o trabalho do amigo. Amanhã eu estou de volta com muito mais novidades. A você, meu muito obrigado, grande abraço e até lá!